Professor, eu vejo assim, não sei se o senhor concorda comigo, parece que há uma sintonia, alguma coisa que não. O senhor parece que tem. A política econômica me parece que segue duas vertentes. O senhor tem uma tradicional, que me parece até de um cunho mais liberal, do Ministério da Fazenda, enquanto outras instâncias do governo já pensam numa forma desenvolvimentista. Eu vejo muito isso no BNDES, vejo muito isso na retomada de projetos do PAC, vejo no lançamento daquele projeto sobre a indústria de defesa nacional, aquele conjunto de políticas de industriais, né, que estimulando, fazendo algo que foi feito nos anos 50 e 60, que é tracionar, né, usar o agro para tracionar a industrialização e, ao mesmo tempo, políticas de substituição de importações, enquanto que o senhor tem outro lado que parece ali uma dissonância cognitiva, eles não se entendem, e duas políticas que, na verdade, caminham para lados diferentes. Eu estou equivocado, não é isso, ou estou pensando mais ou menos na... Não é bem isso, Ricardo, porque a compartimentação não se faz entre a Fazenda e o resto do governo. O resto do governo, vou dizer assim, olha, se você olhar para a área econômica do governo, que inclui Fazenda, inclui Ministério do Desenvolvimento e Comércio, inclui Planejamento, inclui Banco Central, grande parte desses órgãos, desses ministérios, está tomada por gente que tem uma orientação liberal, seja no primeiro escalão, seja no segundo, seja no terceiro. Por exemplo, vamos ser francos aqui, né? Ministério do Planejamento. Todo o segundo escalão do Ministério é neoliberal. Ministério da Indústria e Comércio, Desenvolvimento e Comércio. Todo o segundo escalão, com exceção de um nome, é neoliberal. Banco Central, comandado pelo presidente indicado, o presidente do Banco Central indicado pelo presidente Bolsonaro. Entende? E na Fazenda até você tem um quadro mais misturado. Você tem figuras neoliberais no segundo escalão, mas você tem um ministro que não pode ser dito que é neoliberal, está negociando com o mercado, etc., mas não é de origem neoliberal, né? E a equipe dele tem neoliberais, mas tem também pessoas identificadas com a agenda de transformação e de desenvolvimento. Então é um governo muito heterogêneo, esse governo Lula. E tudo fica na mão do presidente, porque o presidente, em última instância, tem que arbitrar esses conflitos. Estou falando do conflito na área econômica, tem um conflito político, né? A presença de várias forças contraditórias dentro do ministério, ministérios que são outros, que não os da área econômica, né? Mas Alckmin, vice-presidente Alckmin, Simone Tebet, né? Roberto Campos Neto, são figuras identificadas com outro projeto de país. O Alckmin, com todo respeito, pode até botar um boné do MST, como fez ano passado, ou durante a campanha, não me lembro, mas é um político que merece respeito, mas oriundo do campo neoliberal. Quem é o partido que defendeu o neoliberalismo no Brasil? PSDB. Em que partido o vice-presidente da República, ministro do Desenvolvimento e Comércio, fez carreira política? PSDB. Então, o primeiro escalão, e embaixo deles, viu, comandante, uma coisa importante, quem não esteve no governo nunca, não sente isso, não sabe o que eu vou dizer. Muito importante no funcionamento do governo, o segundo e o terceiro escalão. Muito, além da máquina, né? Além das carreiras de Estado. Então. Por que esse escalão segundo e terceiro são tão importantes? Porque o ministro, o presidente da República mais ainda, tem grande parte do seu tempo tomado por agendas cerimoniais. Cerimônias, discursos, receber parlamentar, receber empresário. E quem toca o barco é o segundo e terceiro escalão, principalmente. Então, o barco é tocado por gente que chega lá para o presidente da República, o ministro, e diz, olha, ministro, estudamos o assunto, a solução é essa. E o presidente não vai ter tempo, o ministro também não, de examinar, checar tudo aquilo, ele tem que delegar. Então, se você olha para o governo e vê que o segundo e terceiro escalão seguem uma orientação diferente daquela que
eleger o Lula, fundamentalmente, porque eu sei que a Arca de Noé contribuiu, mas quem é que ganhou essa eleição? Quem é que poderia ganhar a eleição contra o presidente Bolsonaro candidato à reeleição? Só tinha uma pessoa no Brasil. E essa pessoa, historicamente, não é identificado com o neoliberalismo, é identificado com as causas sociais, como disse o comandante no início. E a partir do início deste século, o presidente Lula se identificou com a agenda nacional desenvolvimentista. Então, em quem que nós elegemos? Essa é a questão que muitos brasileiros se fazem. Muitos brasileiros que querem ver o Brasil se desenvolver, ser uma nação autônoma, e não querem ficar repetindo de novo as mesmas fórmulas surradas, que nem os americanos e os europeus, como disse o Ricardo, seguem mais, exportam ainda para incautos de países em desenvolvimento desorientados, como, por exemplo, a Argentina, infelizmente. Mas o Brasil não está nessa, ou está? Essa é a pergunta que eu continuo fazendo, né?